Fala, Devs, tudo bom? Eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz para montar essa API aqui, né? Essa documentação, na verdade, em Swagger, que é uma API de um gateway de pagamentos que ele vai prover de forma externa para que pessoas possam se conectar ali e prover pagamentos através de API. Só que precisaria ter uma documentação externa, assim, igual no Swagger, tá vendo? Tudo organizadinha, com rotas, endpoints. E eu vou mostrar como é que eu fiz isso. Primeiramente, o que eu fiz aqui, né, nesse sistema. Primeiro, eu instalei o Swagger, né, eu fiz a instalação do Swagger. E com a instalação do Swagger, eu segui um passo a passo para que eu pudesse documentar. A primeira coisa que eu fiz foi rodar esse comando aqui, ó. Esse comando aqui foi o primeiro comando que eu rodei para que o Swagger pudesse ser instalado. A partir desse comando, eu tive que publicar, né, no vendor para ele poder criar um arquivo na config do projeto. E foi esse comando aqui, ó. O PHP artisan vendor publish -- provider L5 Swagger barra e ali o L5 provider. Feito isso, ele criou para mim esse arquivozinho aqui. Ele criou para mim esse arquivozinho aqui. E nesse arquivo, e aí eu fiz toda a configuração, né? Eu coloquei aqui o meu middleware, né? Esse é um projeto multi-tenancy para gateways de pagamento. E fiz as configurações aqui. E no nosso projeto, né, nós temos aqui um projeto multi-tenancy, né, que ele identifica tanto se você tem requisição pelo host, tanto pelo header. Porque aqui é uma API que você pode acessar ali pelo host e ele identificar quem é você, mas também pelo front, se você passar esse parâmetro, você também consegue saber e pegar os seus dados ali para não mostrar o dado de outro cliente. Aqui no arquivo de identificação do tenant, no middleware, né? Aqui é o middleware que identifica o tenant. Eu passo aqui, ó, as configurações do meu tenant. Então, tipo assim, se eu acessar com outro URL e outro tenant cadastrado no sistema, ele vai identificar aqui e ele vai prover para a gente, essa documentação aqui, ó, vou abrir aqui a local. Essa aqui é a documentação local. E você pode configurar também um ambiente, né? Eu estou com um ambiente de produção, mas eu poderia configurar aqui um ambiente de sandbox. Como que eu faço isso? Vou mostrar aqui para vocês no código. Dentro do minha controller aqui de API, eu tenho aqui o gateway e tenho aqui o pagamento Pix, que está liberado. Essa aqui é a conhecida como notation, né? Então aqui eu crio uma notation que ela pega o título da minha variável. Eu também tenho variáveis aqui no Env, que são setadas default. Porém, quando eu acesso lá pelo tenant, ele muda na config essas variáveis, certo? Então o que acontece? Dentro da minha controller, que eu preciso documentar ali para o Swagger, eu preciso fazer uma notation. Então, como essa notation funciona? Aqui no começo da notation, que vai cobrir a notation inteira, tem esse Open API, né? Então é quando a API for aberta. Aqui nós temos o OA, @OA, as info. Então tem um title, tem uma version, tem uma description. Então eu tenho um título, eu tenho a versão da minha API e tenho a descrição dela. Vocês podem ver que ela está pegando toda pelas variáveis. Por quê? Quando eu chego aqui no meu Identify, essas variáveis aqui, elas são mudadas dinamicamente pelo tenant acessado. Então, quando eu acesso aqui agora, ó, tipo aqui, eu vou acessar o meu server. Até o meu server, ele vai ser acessado pelo ambiente que eu estou acessando. Vamos supor que você tem dois servers. Você tem um server de homologação e você tem um server de produção. Você pode colocar aqui e ele vai automaticamente reconhecer se ele é um ambiente de produção e de homologação. É só você colocar a variável aqui lá na config para você poder acessar. Tipo, ó, esse é um ambiente de homologação. Quando acessar aquela URL ali para poder ver a documentação. E aqui embaixo
está a requisição, né? Então aqui tem o A e aqui tem o barra invertida chamada post. Então é uma requisição post, né? Aqui tem um summary, né, dizendo ali sobre ela, tem a tag, que é ali só para mostrar o que está acontecendo. E aqui você consegue falar o seguinte, olha, a minha request bar, ela é requerida, ela precisa ter um body na minha requisição. E aqui eu posso colocar os campos que são requeridos nesse body. Eu posso tirar aqui, remover algum, depende da minha API. E eu consigo também tipar, então eu crio aqui, ó, propriedades dentro da minha notation para cada propriedade. Tipo aqui eu tenho a propriedade amount, então aqui, ó, ele é um type number, e aqui eu tenho um exemplozinho mostrando como é que é. Eu tenho aqui um external ID, e tenho aqui uma string mostrando também um exemplo como é. Tenho aqui o meu customer, e ele fala, olha, esse customer ele é um objeto. E aqui ele mostra todo o objeto. Tem aqui o document, ele mostra também todo o documento. Aqui tem os itens, né, que são os produtos vendidos, e aqui tem um address, então você consegue tipar tudo. Aqui eu preciso passar aqui no meu header, né? E é requerido o meu client ID e o meu client secret, então aqui também eu informo também que ele precisa ser passado. Aqui eu tenho uma resposta, um exemplo da resposta quando ela obtém um sucesso, e tenho também uma da resposta quando ele obtém um erro. Então, acessando aqui a minha documentação, eu consigo ver tudo isso, ó. Consigo alterar, clicando aqui em Try On, eu consigo passar aqui a minha requisição. Como eu não passei uma chave, ele vai me dar o erro lá, ó, Ferry, tá vendo? Ele não conseguiu encontrar, então aqui eu vou em Execute, e ele deu ali um erro, né? Ele não acessou a aplicação. E é isso, galera. Vamos para cima. Essa é a dica que eu tenho para hoje, para você criar um sistema multi-tenancy, um gateway de pagamento. Valeu!